Olá, vamos então dar continuidade em psicologia, neuropsicologia para o século XXI. Para se fazer uma neuropsicologia para o século XXI, precisava reinventar-se metodologicamente. Estudos de lesão formaram o cerne da abordagem neuropsicológica ao longo do século XX. Nas últimas décadas, os campos mais amplos da neurociência clínica e das neurociências cognitivas beneficiaram-se de inovações técnicas, como procedimentos de neuroimagem, nós vamos ver isso em uma das aulas, neuroimagem de alta resolução espacial. Essas técnicas possibilitam evitar as limitações associadas com estudos de lesão, como por exemplo, o fato de que raramente o dano cerebral está limitado a áreas corticais específicas e a dificuldade em determinar as habilidades pré-mórbidas de paciente. Essas técnicas permitem de forma mais eficaz a investigação de objetos de estudo que tradicionalmente foram excluídos da neurociência cognitiva, em parte por dificuldades metodológicas. Bom, o estudo da emoção em humanos é um exemplo dessa mudança. Hoje há muitos estudos relacionados à emoção. Uma exploração científica da emoção é complicada pelo fato de que estados emocionais são subjetivos. O estudo objetivo de sentimentos e estados internos ganhou um novo impulso com técnicas de imagem. Então, vemos a importância aqui e nós vamos ter uma aula específica sobre isso. Um dos desafios da neuropsicologia é acompanhar os últimos desenvolvimentos do campo mais amplo da neurociência. Ao mesmo tempo, a neuropsicologia, amparada na vasta riqueza de seus dados clínicos, podem ser muito bem utilizados. O que nós temos aqui na clínica, as avaliações psicológicas que eu e tantos outros profissionais fazemos, em demanda de um psiquiatra, por exemplo, ou até mesmo de questões aqui de nossas avaliações psicológicas dos nossos pacientes, são ricas essas informações, né? Que podem somar aos estudos científicos, podendo informar produções futuras nas neurociências. Bom, aqui eu finalizei o bloco 1 e vou dar continuidade então ao bloco 2. No bloco 2, voltando aqui, o bloco 1 ele é constituído de conceito, um conceito fundamental, específico e coeso. Aqui nesse bloco 2 nós vamos estar trabalhando a interpretação, né, do que foi dito anteriormente. A proposta é indagar e refletir sobre os conceitos propostos. Você, aluno, indague, investigue, reflita sobre. Tem também a proposta de compreender e correlacionar a teoria com a sua futura profissão. Então, é muito importante essas questões de indagar, refletir, compreender, correlacionar. No tempo que você estiver aí parado, descansando um pouquinho, né, tente meditar sobre os conceitos e eles vão ser evocados em sua memória e não sairão mais, farão parte de você. Bom, no bloco 2 então, nós vamos estar dando continuidade aqui com o autor Luria, sendo o pai da neuropsicologia. Então, Luria, em 1973, escreve no livro Fundamentos de Neuropsicologia que há 3 sistemas funcionais do córtex cerebral. O primeiro regula o tono, a vigília e os estados mentais, que inclusive falei um pouquinho sobre isso no bloco 1. As informações que o ser humano recebe a todo instante só pode ser analisado em estado de vigília, quando estamos acordados, né? Quando estamos dormindo, então, ela está em estado temporariamente, né, em descanso. Então,
Então, a vigília é muito importante para que ocorra essas informações, porque só assim que os sistemas seletivos de conexões podem ser trazidos à mente, né? Lembram dos axônios, detritos que vocês aprenderam na aula de neuro, com a professora específica, e todas as informações que são veiculadas, né, dentro desse processo neurológico. Bom, então essas conexões podem ser trazidas à mente, passar por um processo de verificação, corrigir os erros e manter sua atividade apropriada. Olha quantas questões que acontecem na nossa mente ao falar uma única frase, ao ter um único movimento com as mãos, com os pés, ao deslizar a minha franja aqui, né, tem sempre uma intenção, e o meu cérebro ele está pedindo isso, e tem um motivo para isso. Esse processo é impossível durante o sono. Eu não vou ficar mexendo na minha franja durante o sono, porque eu vou estar dormindo. Aliás, eu vou acordar com o meu cabelo todo emaranhado. Pois, continuando, diminui o tono cortical. Sendo assim, a relação normal entre excitação e inibição é perturbada. E a mobilidade do sistema nervoso central, tão necessário para que a atividade mental prossiga em seu curso normal, é impedido durante a noite, durante o sono. O nível ótimo de tono cortical é essencial para o curso organizado da atividade mental. Ou seja, quando a gente chega na faculdade e está com sono porque trabalhou o dia inteiro né, estamos cansados. Quando eu vou dar aula também estou cansada, porque eu também trabalhei o dia inteiro. Isso acontece com todos nós, seres humanos, né? Nós estamos sempre em atividade. Então, quando nosso nível cortical diminui, as nossas competências do aprendizado também diminuem. Segundo Luria, a recepção, a codificação e o armazenamento de informações são regulados pelo segundo sistema funcional do córtex cerebral. Nós falamos do primeiro, agora nós estamos no segundo. Este sistema se localiza nas divisões posteriores dos hemisférios cerebrais e incorpora regiões visuais, auditivas essenciais do córtex. As estruturas que formam esse sistema são subdivididos em áreas primárias, que recebem as informações correspondentes e as analisam, em áreas secundárias, que são responsáveis pela codificação desses elementos e pela conservação de projetos somatotópicos, em organização funcional, e a área terciária é responsável pelo funcionamento coordenado pelos vários analisadores e pela produção de esquemas complexos de atividades ginásticas que há em nosso cérebro. Não fazemos ginásticas apenas lá na academia, nós fazemos ginástica com o nosso cérebro ao lermos, ao estudarmos. E dói, sabia? Não há aprendizado sem dor. Então, se dói, é porque você está aprendendo. Eu já tive muita dor e continuo tendo ainda. E me emociona. Acabei de mexer aqui no vídeo porque houve uma emoção aqui dentro de mim. Bom, o autor menciona ainda o terceiro sistema funcional do córtex cerebral, que é programar, regular e verificar a atividade. Um dos aspectos dos processos cognitivos humanos é a recepção, a codificação e o armazenamento de informações e também a organização de atividades conscientes. Se nós não organizamos essas informações, nós não conseguiremos ter um aprendizado correto e coerente e não vamos atingir a competência e habilidade específica. As informações que chegam ao homem, estes criam intenções, formam planos e programas para suas ações. Inspeciona sua realização e regula o seu comportamento de acordo com suas expectativas. Com a atividade consciente, o homem compara o resultado das ações com o propósito original e em seguida corrige os erros cometidos. Olha só que importante o nosso cérebro, né?
é uma máquina espetacular. Bom, o lobo frontal é a parte mais importante da terceira unidade funcional do cérebro, segundo o Luria. O lobo frontal fica na região aqui do cérebro, na região aqui da testa. Essa zona do cérebro desempenha um papel decisivo na formação de intervenções e programas e na regulação e verificação das formas mais complexas do comportamento humano. Nós vamos estar estudando numa outra aula sobre TDAH. Quando a pessoa tem TDAH, ela nasce já com algumas disfunções no lobo frontal. Falta alguma engrenagemzinha ali e então há o déficit de atenção e também a hiperatividade. E com isso é preciso adquirir, é preciso treinar a autorregulação. Nós vamos ver isso em outra aula. Bom, a região pré-frontal do cérebro participa nas formas mais complexas das atividades intelectuais. Por isso a importância de autorregular. Essas regiões só se tornam maduras quando a criança atinge idade de 4, 7 anos de idade. Porém, quando ela tem o déficit de atenção, por exemplo, essa autorregulação acontece mais tarde e é necessário aí também uma intervenção clínica. Ok? Então, eu me despeço com vocês neste momento e nós entraremos no bloco 3. Até mais!